Bom dia, galera. Tudo bem? Tudo tranquilidade? Beleza? Então, espero que sim. Estamos nós aqui para mais uma aula, né? E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de dar uns recados para vocês. Eu tenho observado as visualizações de algumas aulas de geografia do primeiro ano, né? E algumas aulas estão com baixa visualização. 6, 9 visualizações, vocês são em 14. Então, eu chamo a atenção para vocês para não deixar, né, o material acumular, não deixar de ver as aulas, certo? Priorizar certas matérias, deixar as outras para lá. Nós estamos vendo um tema bastante complicado em geografia, né? E principalmente, né, a aula de hoje aqui a gente vai trabalhar com a teoria de placas tectônicas, deriva continental. Então, né, reforço para que vocês, né, deem um recado para os amigos aí para que eles vejam, não fiquem sem ver as aulas, ok? Muito bem. Nós vamos então, como eu anunciei, ver hoje, né, nessa aula a teoria das placas tectônicas, ou teoria de tectônica das placas, né, e a teoria da deriva continental. Então são duas teorias. A teoria da deriva continental ela veio primeiro que a tectônica de placas, e por isso que eu vou trabalhar, né, ela primeiro, apesar de que na apostila trabalha-se primeiro, né, a tectônica de placas e depois a deriva continental, tudo bem? Então esse é um tema importantíssimo para a gente entender a disposição do relevo na Terra, para a gente entender áreas de instabilidade na Terra, certo? Então, muito importante né, enfatizar isso para o nosso estudo. Então, vimos em aulas passadas, né, que a Terra é formada basicamente por três camadas, né? Nós temos o núcleo, nós temos, né, o manto e temos uma camada superficial que seria essa crosta continental. E nós vamos ver na aula de hoje que essa crosta continental ela não é constituída de um todo contínuo. Ela é descontínua, ela é fraturada, certo? Então, essa crosta continental ela meio que boia sobre o manto, né? Sobre esse material incandescente, plástico, certo? Então toda uma dinâmica faz com que, né, a crosta, as placas, né? Então nós chamamos, né, essas fraturas, esses fragmentos da crosta de placas, né? Então eles têm uma dinâmica, né? Eles não estão, como nós vamos ver aqui ao longo da aula, eles não estão à deriva. Recomendo a vocês também, né, já passei para vocês no grupo aí, para que envie para o grupo de vocês de WhatsApp, um videozinho que mostra, né, a evolução, né, dos continentes. Então, vocês vão perceber que lá no início, né, no início de tudo, basicamente, havia, né, uma massa continental unida. E o nome disso se chamava Pangeia, dentro do estudo, né, desse paleo-estudo de geografia aí, dos continentes, né, é mais um estudo que envolve outras áreas de conhecimento mais específicas, né? E aí, a partir do início, do desencadear da dinâmica da tectônica de placas, os continentes passam a ter um dinamismo, certo? Passam a se movimentar, né? A ter uma dinâmica. E aí vai havendo a separação, certo? Então, aqui a Pangeia, né, há 225 milhões de anos atrás. Depois, o começo da separação com a Laurásia e a Gondwana, né? Aqui seria no Triássico. Depois, no período Jurássico, 150 milhões de anos, nós já vamos ter a separação, né, já mais consolidada de alguns continentes ou de alguns
de algumas placas continentais. O Cretáceo, a África e a América do Sul se separam, então percebam que elas se encaixavam, certo? E isso é uma evidência científica de que um dia elas estiveram unidas, sem contar as espécies de fauna, né, flora e a disposição atual, certo? Então, começo, né, trabalhando com vocês a teoria da deriva continental. Então, tanto a deriva continental, a teoria da deriva continental, quanto a tectônica de placas, elas são chamadas de grandes teorias sobre o equilíbrio isostático, certo? Então, elas vão se completar. A primeira foi essa teoria da deriva continental. Ela foi desenvolvida por um cientista chamado Alfred Wegener. Então, na tese dele, segundo ele, há mais de 200 milhões de anos existia apenas uma massa continental representando um continente, que é aquilo que a gente viu, que é a Pangeia. Além, que partes dessa massa, que tinham ficado um bom tempo unidas, elas começam a se separar com o tempo, flutuando sobre o magma. Ok? Como nós falamos atrás. Então, para dar reforço para o seu argumento, ele assinalou, destacou essas coincidências, como os litorais da América do Sul e da África, o contorno, como eles se encaixam, sem contar as espécies, animais, e a flora. Então, ele lançou isso, só que ele, de certa forma, ele não trazia dentro do seu estudo qual o sentido, que cada placa tomava. Então, como o nome diz, era meio que uma coisa à deriva, certo? Então, as placas estariam à deriva, elas não têm um sentido. Então, ele não conseguiu aprofundar mais as explicações a respeito da dinâmica das placas. Então, isso foi conseguido com a teoria do James Morgan, que se chamou de teoria de tectônica de placas. Então, ele vai colocar que a litosfera não é contínua, não é homogênea. Então, muitas placas, ou elas vão convergir ou divergir, certo? Então, isso tudo, convergir ou divergir, traria certas implicações, E aí a gente vai ver a seguir. Então, e o que faz com que essas placas, se movimentem sobre o magma seria a força do centro da Terra, a energia vinda do centro da Terra a partir das chamadas células de convecção. Diferenças de temperatura, a força que viria desse centro para fora, Então ela vai ser responsável para fazer com que essas placas se movimentem, Então está aqui colocado como que as placas se movimentam a partir dessa convenção do manto. Então a zona de alta temperatura vai liberar energia no sentido de convecção, nesse sentido circular, como vocês estão vendo aqui. Então, isso faz com que o magma ascenda, faz com que a energia venha, suba e desça. E isso faz com que as placas possam ter a sua dinâmica, certo? Então, como eu cito aqui para vocês, o material do manto, devido às diferenças de temperatura e densidade, movimenta-se de maneira circular e ascendente, tá? No livro do Jurandir Ross, Geografia do Brasil, ele destaca que os limites das placas são aproximadamente determinados pela presença de linhas de fortes atividades sísmicas, como vulcanismo e terremoto,
Desse modo, os limites estão sempre associados às áreas de cadeias ou dorsais mesoceânicas, que são áreas montanhosas nos fundos dos oceanos e nas margens dos continentes, com cadeias montanhosas nas partes emersas e fossas oceânicas no fundo marinho. Tá? Então, no caso dessa atividade sísmica forte, vai ser quando há a convergência das placas, quando uma placa vai no sentido da outra, como nós vamos ver aqui abaixo, certo? Então vamos pegar aqui a placa do Nazca e a placa da América do Sul. Elas vão convergir. Então essa placa ela vai entrar debaixo da placa sul-americana. Isso vai gerar uma fossa. O que é uma fossa? É uma área profunda, que é o contato entre uma placa e outra. Essa placa aqui, né, vai ter, tanto aqui na borda da placa, vai ser uma área de alta instabilidade geológica, sísmica. Então, por isso, nós temos uma cadeia de montanhas gigantesca, que são os Andes, também com vulcanismo. O vulcão ele é uma espécie de panela de pressão, certo? Então, quando o vulcão emite lava, libera lava, né, ele meio que está tentando gerar um equilíbrio, liberando energia para, né, descarregar esse excesso de energia que tem dentro de si, ok? Quando elas se afastam, vai se abrir uma fenda e material magmático ele acende e é resfriado e solidificado, né, no fundo do oceano. E isso vai gerar cadeias de montanhas dentro do oceano. Então, entendam que o fundo do oceano não é uma área plana, certo? É uma área que tem áreas mais rasas e áreas, né, montanhosas dentro dos oceanos. E aonde tem afastamento de placas, existe o que a gente chama de dorsais meso-oceânicas, cadeias de montanhas dentro do oceano, certo? Qual seria a área mais instável do ponto de vista sísmico-geológico? A área do Pacífico, que é toda uma área de encontro de placas tectônicas. Vai desde a Nova Zelândia, passando pelas costas do Japão, né? Aqui pelo Canadá, Estados Unidos, Peru, Colômbia, Equador, Chile, até chegar aqui, né, na parte sul do Atlântico, ok? Então essa é a área chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Muita atividade sísmica, muita atividade, né, geológica, então vulcanismo, terremoto, maremoto, tá? Coisas que nós vamos ver nas próximas aulas. Qual que é a grande importância desse estudo, galera? Né? Ele nos vai aclarar, né, o entendimento da disposição dos continentes, a geologia da Terra, certo? Lembram-se que a gente estudou geologia na outra aula, né? Rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas, a produção das montanhas no caso dos dobramentos modernos, no entendimento do relevo. Então, essa dinâmica de convergência, divergência e transformação, que é outro que nós vamos ver aí, vai, né, refletir no relevo, tá certo? Então, lugares que vão ter convergência de placa vão ser lugares com muita, né, possibilidade de terremoto, né, dependendo se for uma área com mar, de litoral, de maremoto, tá? Veja os movimentos, ó. Aqui seria, né, o movimento que acontece na costa do Pacífico da América do Sul. Uma placa entra dentro da outra, é destruída, e outra placa vai por cima, formando a cadeia de montanhas dos Andes. Aqui no meio do Atlântico, né, há um afastamento de uma placa e outra. Ele vai abrir uma fenda, o magma vai ascender e vai resfriar com o contato com a água, vai formar uma cadeia de montanha. E aqui, ó, na Califórnia, existe placas que se deslizam,
são chamados limites transformantes. Então aqui também, né, não há destruição mais constante de uma placa na outra, mas há uma atividade sísmica muito intensa. Já aconteceram terremotos, né, fortíssimos na Califórnia. Então, mais imagens, ó, o limite transformante, vão existir falhas, o limite divergente, certo? Então veja que o magma ascende, o limite convergente com uma placa sendo destruída, reciclada, e outra placa sendo alçada para cima. Vejam aqui mais imagens, né, de convergência. Aqui um vulcão como um ponto de liberação de magma, placas que se afastam, placas que se chocam e duas placas continentais, né, uma afastando da outra. Mais imagens aqui de uma situação como a dos Andes, né? Isso é chamada de subducção, porque uma placa entra debaixo da outra, mergulha na outra. Tá, o exemplo andino de convergência, certo? Aqui o exemplo himalaio, então foi o encontro de duas placas continentais, por isso é a maior cadeia de montanhas do mundo. No videozinho que eu passei para vocês, percebam quando a Índia vai se encontrar com a Ásia, né? Os cientistas dizem que aconteceu o maior terremoto da história, certo? Um terremoto com uma energia liberada de milhões de bombas atômicas. Então é a maior cadeia de montanha, e isso explica o porquê da maior cadeia de montanha, porque duas crostas, né, continentais se encontraram. Aqui a formação de ilhas vulcânicas pelo afastamento das placas, né? Então as ilhas nada mais são do que, né, essas cadeias montanhosas de dentro do oceano emergindo, certo? E um exemplo é a Islândia. Então a Islândia a gente consegue ver isso, ó. Aqui é a divisão entre uma placa e outra. A Islândia seria uma ilha no meio do Atlântico Norte, né, uma ilha vulcânica, certo? Então, uma ilha bem interessante, né, com uma geologia, com uma geografia interessantíssima. E aqui o Japão, um país com uma instabilidade, né, sísmica gigantesca. Também o Japão está sobre 3 placas, né? Aqui duas placas que se encontram e convergem, aqui uma situação de uma placa entrando na outra, ok? E aqui é uma imagem que remete ao grande terremoto e maremoto de 2011 que aconteceu em Sendai. O seu epicentro foi em Sendai. A falha de San Andreas, né, a molecada que joga videogame, né, conhece bastante esse joguinho, porque é um rally, né, no meio do deserto da Califórnia. Então essa aqui é o limite da placa, de uma placa e outra, ok? É o chamado limite transformante. Então espero que vocês tenham gostado, leiam a apostila, façam os exercícios, aqui também é uma dinâmica bastante parecida com cartografia, então façam os exercícios que vai ajudar vocês a entenderem bem, né, esse conteúdo. E assistam o videozinho, beleza? Não fiquem sem ver as aulas e o videozinho que eu mandei para vocês. Abração, até mais.